Olá! Começando agora mais um vídeo aqui no canal Samara Tech. E no vídeo de hoje vou contar um pouquinho da minha experiência no estágio. Então, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, vou deixar o link aqui, tá bom? Da playlist que eu tenho sobre licenciatura em computação, que é o curso que eu faço. Por se tratar de uma licenciatura, o Ministério da Educação exige que os cursos de licenciatura tenham no mínimo 400 horas de estágio, tá? É bastante coisa mesmo, mas essas horas são divididas em 4 períodos, tá? Então, no primeiro período, eu tive ali uma carga horária de 90 horas de estágio. No primeiro período não, no quinto período. No sexto período, mais 90 horas. Aí, no sétimo período, eu vou ter mais 100 horas. E no outro período, 115 horas. Uma coisa assim, tá? É dividido por períodos. Aí, dessas horas que a gente faz na disciplina, né? Que a gente tem no quinto período, tem a disciplina estágio 1. Aí, dentro dessa disciplina, a gente tem que cumprir uma carga horária de horas de relatório, tá? Então, as horas que você vai ficar fazendo relatório também contam dentro do estágio. E você vai ter uma carga horária, né, que você vai ter de estágio mesmo, né? Você vai sair da sua casa ou do seu trabalho, você vai até uma escola e fica lá, e tem que ir lá para a escola como se você fosse dar aula, né? No caso, o estágio 1 só tem observação, né? Existem 2 tipos de estágio, que é observação e regência. Então, no estágio 1, a gente faz observação. Eu tive que cumprir 10 horas de observação. Então, foi uma coisa bem tranquila, foi bem rápido. Já no estágio 2, foi mais complicado porque o professor colocou para a gente fazer 25 horas de observação e 25 horas de regência, certo? Então, uma carga horária já foi mais puxado, né? Aí, fora essas observações e regências, a gente também precisa escrever relatórios para que comprovassem, né? Que comprovam o estágio, né? Que vai servir como documento e que vai compor a nota do semestre, né? Daquela disciplina. Então, para contar um pouquinho da minha experiência, né? Como que é o processo? O processo é assim, a gente fala para a faculdade, né? No caso, a gente entra em contato com o tutor, com o professor e fala para ele qual é a escola que a gente pretende estagiar, né? A faculdade, ela precisa ter um convênio com a escola para poder dar certo o estágio, entende? Porque não é só, chegar lá, eu sou aluno tal, da faculdade tal, e eu vou estagiar aqui, não. A gente é encaminhado da faculdade para a escola, tá? Aí, o que acontece? Primeiro, precisa acontecer esse convênio entre escola e faculdade, para eles poderem, né, fazer as tratativas aí do estágio. Aqui, no caso de onde eu moro, a minha universidade ela já tem convênio, né? Porque outros alunos já fizeram estágio antes e aí já existe, né, esse convênio da faculdade com as escolas do município e com as escolas do estado. É por isso que na maioria das vezes a gente acaba fazendo estágio só nas escolas públicas, né? Porque as escolas particulares, dificilmente já vão ter convênio, tá? E dificilmente elas vão aceitar querer fazer esse convênio, a menos que você seja amigo do diretor ou que você seja o próprio diretor, dificilmente você vai conseguir esse convênio, tá? Talvez você consiga esse convênio também com escolas do Sistema S, tá? É perfeitamente possível você ir até a escola e solicitar o convênio, nada te impede você de ir lá e solicitar, olha, como é que eu faço para conveniar aqui a escola, com quem que eu falo, qual é o e-mail que eu pego, com quem, né, que trata desse assunto. É super possível também, tá bom? Mas para agilizar o negócio, eu escolhi uma escola municipal que já tinha, né, convênio que já tinha um convênio com a minha faculdade e fiz no município mesmo, tá bom?
Então, foi muito interessante porque a gente tem ali o contato real, né, com a realidade, né, dos alunos, né, porque uma coisa é a gente ver teorias na faculdade, né, nas aulas, e outra coisa é pegar na prática, né, tudo aquilo ali que a gente aprendeu e desempenhar, né, nosso papel de professor. Então, uma vez encaminhado, né, para a escola, eu fui super bem acolhida, né, não tive problemas com os outros professores, graças a Deus, deu tudo certo. Foi até muito bom porque, como a computação ela ainda está sendo processo de implementação, né, não existe professores de computação. Os professores que estão dando aula de computação são professores de outras matérias, outras disciplinas que pegaram a disciplina para fazer acontecer e aí tá fazendo, né? Porque foi solicitado. Então, foi uma experiência bem legal, tá bom? Tanto a observação quanto a regência mesmo. A observação foi mais fácil, né? Que era só ir lá, observar, fazer o relatório e pronto. Mas a regência foi mais complicada, né? Porque você tem que planejar a aula, não é só chegar lá na frente e falar o que vier na cabeça para os alunos. O que eu usei como base para planejar minhas aulas foi sempre a Base Nacional Curricular Comum, né? Que tem o anexo, tem um documento que é o anexo à computação, a BNCC. Eu sempre usei esse documento como base, né? E fui seguindo ali o que a BNCC orienta para o trimestre, né? Para o trimestre que os alunos estão passando, né? No caso aqui não é trimestre, é bimestre, né? São divididos em 4 bimestres. E aí eu peguei bem no terceiro bimestre. E aí eu fui seguindo ali o que o cronograma mandava, né? Do documento. Para ajudar no planejamento de aulas, eu usei bastante ferramentas do Google, como por exemplo o Google Gemini, a inteligência artificial do Google. Eu tenho inclusive um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui o card, tá bom? Você pode estar procurando. E também usei também Google Sites também para poder arquivar, né, os trabalhos que foram feitos com os alunos. E usei alguns recursos tecnológicos também, né? Usei no computador, usei o DataShow. A escola fornece DataShow. A escola que eu fiz estágio também tinha laboratório de informática, tinha computadores, né? Nós conseguimos fazer o uso desses computadores para os alunos. E o que eu diria assim que foi a maior dificuldade do estágio, fora o planejamento, né? Que planejar a aula é bastante complicado. Na hora da execução também é bastante difícil, porque você planeja uma coisa e às vezes não flui como você esperava, né? Por quê? A gente tá tratando ali de ensino fundamental. Ensino fundamental é adolescentes, né? Então começa ali mais ou menos 13 anos, vai até os 15 ali do sexto até o nono ano. Então, são às vezes adolescentes que ainda não têm a noção de que aquele tempo ali que a gente está na escola é um tempo precioso. Então, eles levam às vezes coisas na brincadeira, não levam nada a sério, não fazem atividade, não quer colaborar, e aí acaba dificultando, né, nosso papel como professor. A gente fica sem saber o que fazer, né? Sim, a gente sente assim, de mãos atadas, né? Com relação como é que eu vou estimular esse aluno, como é que eu vou fazer com que ele queira aprender. Então é uma dificuldade mesmo, né? E a aplicação, né, de metodologias ativas é complicado às vezes. A gente não sente que aquilo fluiu às vezes, a gente não sente que aquilo surtiu o efeito que a gente esperava. É por isso que muitas vezes os professores optam por passar mesmo o ensino tradicional, que é copiar no quadro, que é passar alguma coisa no quadro, né, e copiar no caderno. Porque pelo menos a gente sente que está fazendo alguma coisa, né? Tipo, eles estão copiando, estão vendo, tem alguma coisa no caderno, para eu avaliar pelo menos que ele copiou. Então, tem isso também. Outro ponto que eu achei importante destacar é sobre os alunos especiais, né?
eu tive que lidar, por exemplo, com alunos autistas, né? Esses alunos tinham a monitora deles em sala de aula, mas mesmo assim era necessário que a tarefa deles fosse uma tarefa especial para ele. Então, assim, uma coisa que eu não tinha me atentado antes, né? Até sentar e planejar a aula, eu não tinha me atentado que eu teria que usar uma dinâmica diferente para uns e para outros. E isso quando a gente está com uma turma cheia de alunos que não estão estimulados, né? Não querem aprender. Você tem que dar atenção para esses e para outros que querem aprender e para outro que tem ali uma dificuldade especial. Também é bem complicado lidar com tantos alunos, né? E olha que eu não estava sozinha, né? Eu tinha a professora que era minha supervisora, né? Que era professora da disciplina, que estava ali me auxiliando, né? Não estava sozinha. Mesmo assim, eu achei difícil, né? Imagina se fosse eu sozinha lá de frente com tantos alunos, né? Uma turma, mesmo que seja 15 ou 20, já é bastante. Então, essas foram as dificuldades, tá? Que eu enfrentei. Pra dizer assim, Samara, o que você esperava? Gente, eu não sei, assim, o que eu esperava. Eu sabia que ia ser difícil, porque ser professor, ninguém nunca me falou que ser professor era fácil. Mas essas foram as dificuldades, né? O que eu encontrei de realidade, né? Dentro da sala de aula. E assim, não foge muito do que a gente imagina, né? Do que a gente espera. Imaginar que a gente vai encontrar alunos perfeitos, que vão fazer tudo que a gente manda, não é a realidade, né? Não é palpável. Então, a gente precisa mesmo procurar estudar cada vez mais enquanto professor, para ter domínio sobre o conteúdo, primeiramente, mas também para saber passar aquele conteúdo de uma forma que agrade, né, os alunos, de uma forma que eles consigam ali construir o seu conhecimento, que eles consigam utilizar aquele conhecimento de alguma forma na vida deles, né? Então, essa foi a minha experiência, tá bom? Eu ainda tenho mais estágios pela frente, ainda tenho mais um ano de faculdade pela frente, então vou vir outros vídeos aqui contando outras experiências e eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? E se você gostou, deixe o seu like, deixe aqui nos comentários se você faz licenciatura em computação, se você pensa em fazer, se você está na dúvida, quer saber como é, se vale a pena. Deixe aqui nos comentários sua dúvida ou então sua sugestão de vídeo. E não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo conteúdo de tecnologia. E até a próxima!